Queridos irmãos e irmãs, este texto do Santo Evangelho é uma belíssima passagem que mostra a maneira de Deus agir para com os pecadores. Enquanto que os mestres da lei, os fariseus, os homens do templo, que deveriam também ser movidos por misericórdia e piedade, agem de uma forma, julgando e condenando à morte, e Jesus age de outra forma. Esta é uma passagem de mais uma ovelha perdida, desgarrada, que foi encontrada. Nesta cena da mulher adúltera, pega em flagrante adultério, e também do tribunal que se montou, fizeram todo um júri popular, podemos nos incluir todos nós. Jesus desmonta e revela ao mesmo tempo a hipocrisia que existia dentro de cada um deles. Porque enquanto que eles julgam o exterior da mulher, o pecado, o adultério, pega em flagrante adultério, Jesus também conhece o interior. E sabe que todos aqueles que estão ali apontando o dedo para julgar a melhor, se não forem pior do que ela, são no mínimo igual. Não tinha nenhum santo ali, viu? O único santo que tinha ali era Jesus Cristo. Mas se achavam no direito de julgar a mulher, como se fosse melhor do que ela. Muitos daqueles que acusavam tinham até saído com ela. O padre diz: onde tem a prostituta, do lado tem o prostituto também. Mas só apareceu quem acusasse a mulher. Então Jesus está ali ensinando os mestres da lei para montar uma armadilha, preparam um laço, porque eles vivem tramando contra Jesus. Racinha complicada, né? Então sempre querendo achar um motivo. Jesus sempre falou da misericórdia, Jesus acolheu os pecadores, Jesus sempre fez o bem para as pessoas, até para os mais pecador dos pecadores. Então agora eles querem colocar Jesus numa sinuca, porque enquanto que a lei de Moisés diz que a mulher que for pega em adultério pode ser apedrejada, não fala do homem, já começa errado. Se ela pecou, deve ter, mas... Então eles querem ouvir de Jesus. Se Jesus condena eles, mas você não era o todo misericordioso? Como que agora você vai... No fundo eles estão armando, usam a mulher pecadora, o pecado dela, amparados por uma lei que, por causa da dureza do coração, é que nem do divórcio, quando foram até Jesus, os mestres da lei questionaram Jesus se era permitido ou não divorciar a mulher, porque havia uma certidão de... Jesus disse: por causa da dureza do coração de vocês. Mas nunca foi assim. Então nessa cena está ali, mestres da lei, fariseus, e querem ouvir de Jesus, armando uma arapuca, né? Jesus, conhecendo eles, sabendo que eles não eram melhor do que ela, muito pelo contrário. Jesus espera baixar os ânimos, porque o tribunal já estava constituído, já tinha os juízes, os acusadores, a vítima, o réu já estava ali, só esperando a sentença de morte. Já estava decretado apedrejar. Jesus tem uma outra saída diante da situação. Então Jesus se inclina, se abaixa, não diz nada, começa a escrever no chão. Eles ficam surpresos porque eles estão todos alvoroçados, que querem ouvir de Jesus, que confirme o que a lei dizia, que seja apedrejada conforme a lei. Jesus escreve no chão, dá um tempo, eles se acalmam, eles ficam todos em silêncio.
Jesus se volta para eles e o laço que eles armaram, eles vão cair no laço. Jesus olha, bom, se vocês se acharem melhor que ela, e analise o coração, a consciência de vocês, e se entre vós não tiver, ninguém tiver nenhum pecado, não foi isso? Quem de vós não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nela. Mas antes examine. Antes de atirar a pedra, olhe para dentro de vocês, para dentro de si, e veja, se você não tem nenhum pecado, não cometeu nenhuma falta, portanto, se você é melhor do que ela, então sim você pode, atire a primeira pedra. E para a surpresa de todos, né? Diz o texto que a partir desse momento eles não ficaram sem resposta. Jesus conhece muito bem e eles também entendem o que Jesus está falando. Jesus está dizendo, olha, vocês estão acusando essa mulher pecadora, mas no fundo vocês são pecadores tanto quanto, senão até mais. E ele sabe disso. Mas se acham no direito de julgar e apontar o dedo. Matei 9 voltado contra, né? Por isso que tem até uma ditada popular, cuidado, que quando você aponta um dedo para julgar uma pessoa, tá vendo, ó? Um está indo para lá, mas tem outros 4 voltados para você, ou mais 9. Então essa passagem é aquela, lembra aquela passagem, no céu haverá mais alegria por um pecador só que se converta, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus não enviou Jesus ao mundo para julgar e nem para condenar ninguém. Aqui nós temos uma cena típica de uma execução, já estavam prontos para executar. Imagine você se fosse assim, se Deus tivesse que retribuir a nós, ou a cada pecado, a cada falha minha ou tua, nossas misérias, nós fôssemos condenados à morte. Eu não estaria aqui falando para vocês, e muito menos vocês estariam sentando no banco me ouvindo. Alguém tem alguma dúvida aqui? Levante a mão se tiver alguém que tenha dúvida, que eu vou tirar Jesus e vou colocar você no lugar dele. Estou esperando. Eu abaixo. Se ninguém tem nenhum pecado, se nunca falhou, ou se nunca vamos falhar, não conheço ninguém, exceto ele e Maria, que foi preservada da mancha do pecado, foi preservada. Senão, se nós quiser, Santo Agostinho, usando essa passagem, vai dizer, eu não sei como ousas querer pedir o perdão de Deus, enquanto não estás disposto a perdoar o teu irmão. Como ousas querer que Deus te perdoe ou me perdoe? Perdoe nossas misérias, nossas fraquezas, e Ele sempre nos perdoa. Se em contrapartida, na medida em que eu quero que Deus seja misericordioso comigo, e Ele é, e eu sou injusto, e não tenho compaixão com o meu irmão, irmã, que às vezes pecou ou falhou. Como ousas pedir o perdão de Deus, se não estás disposto a perdoar o teu irmão? E diz o texto que essa mulher, pela primeira vez na vida dela, se sentiu amada e perdoada. E a partir desse encontro com a misericórdia, Santo Agostinho vai dizer, depois que todos saíram, começando pelos cabelinho branco, os mais velhos, né? Quem mais viveu, mais teve a oportunidade de fazer o bem ou o mal. Quem está chegando ainda vai, mas quem já tem o cabelinho branco que nem o padre, teve mais tempo para fazer o bem ou fazer o mal. Diz o texto, todos foram saindo, começando pelos mais velhos. Ponto. De repente a mulher, Jesus olha para ela, mulher, onde estão aqueles que te condenavam?
ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus diz, eu também não te condeno. Jesus disse uma frase muito bonita, que vai fazer toda a diferença na vida dela. Aliás, vai mudar a vida delas. Eu também não te condeno, perdoo todos os teus pecados, vai em paz, mas disse outra coisa mais. O que foi que ele disse? E de hoje em diante, não peques mais. Está vendo? Jesus perdoou, não condenou, enquanto tinha um grupo de pessoas que queria matar. Eu até onde sei, se alguém está doente, você tem que dar remédio e não dar uma injeção letal. Não sei, pode ser que eu esteja errado. Se tem uma pessoa que está doente, até onde vai minha inteligência, que é desse tamanho, pequenininha assim, se a pessoa está doente, eu entendo que você tem que tratar a pessoa doente. E não dar um tiro na cabeça, uma facada no coração. Aí você não ajudou. Aí você não fez nada, meu querido. Se a pessoa está doente, ela precisa de ajuda. Se a pessoa está caída no chão, ela não precisa que você vá lá e pise no pescoço dela. Não, não é isso que você deve fazer. Ou nem tacar fogo nela enquanto dorme. Não, isso é... Não, Deus nunca pediu para fazer isso, viu? Quem está caído, ele pediu para estender a mão. E para ajudar a pessoa, se ela está ferida, machucada ou doente, por isso haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converta e muda de vida, do que por 99 justos que não precisam. Deus não veio no mundo, não enviou seu Filho para condenar e nem para julgar ninguém. Por isso que sabiamente Ele nos falou, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque com a mesma medida que tu julgares o teu irmão, você também será julgado. Jesus nos ensina a usar a misericórdia. Nem sempre a gente faz isso. Às vezes nós nos assemelhamos também àquele tribunal ali. Julgamos, condenamos, não admitimos que uma pessoa fale, queremos que os outros tenham misericórdia de nós. E se não tiver? Mas, quando nós devemos exercer a misericórdia para com aqueles que falharam, nós somos mais juízes do que mãe ou pai misericordioso. Como que eu quero? Não me parece uma coisa injusta, me parece, não, é uma hipocrisia. Por isso que Jesus chamou de hipocrisia, chamou eles de hipócritas. Eu quero que Deus me perdoe e Ele me perdoa. Eu quero que Deus seja misericordioso porque eu sou falho, eu sou pecador e Ele sabe disso. Mas eu não perdoo o irmão que tem pecado, que tem falha, eu julgo e se pudesse eliminar, eu eliminava e o negócio vai... Está vendo? Quem não tiver nenhum pecado, não conheço, eu olho aqui e não vejo ninguém aqui que não tem, não sou juiz de ninguém, mas não vamos ser hipócritas. Será que tem algum santo aqui? Eu tenho pecado, e bastante. Não sei que vocês, pode ser, não sei. Mas até onde eu sei, pecadores nascemos e até o último instante da vida, nós vamos morrer pecador. Precisamos, por isso, que sempre que Deus venha ao encontro das nossas misérias, porque elas são grandes e elas tendem a crescer cada vez mais. Se não for a misericórdia de Deus que nos socorre, nós estamos todos perdidos. Aí é olho por olho e dente por dente, vai ficar tudo banguela e tudo vesgo. Então é uma passagem muito bonita. Quem não tiver nenhum pecado.
Isso não nos dá o direito de julgar ninguém. E no final do evangelho, bonito a cena quando ela se levanta, né, diz, vai em paz, diz que a partir daquele momento, os autores sagrados, que como o amor e a misericórdia de Deus permitiu que aquela mulher mudasse de vida. Quando ela se sentiu amada e perdoada e não condenada, porque se tivesse feito o que eles queriam, tinham matado a mulher, e daí? Matou e fez o quê? Ajudou no quê? Ué, você não deu chance? E errou, tudo bem, errou. E quem nunca errou? Por isso, justificou, quem não tem nenhum pecado. Quando ela encontrou a misericórdia, diz o Santo Agostinho, que quando saiu todos, só ficou ali a miséria e a misericórdia. A miséria estampada naquela mulher e a misericórdia que era Deus, Jesus Cristo. A miséria se encontrou com a misericórdia. E quando a miséria encontrou a misericórdia, mudou de vida. Ela se sentiu, pela primeira vez, alguém me amou de verdade, porque foi perdoada. Já estava com a sentença decretada e assinada, era só fazer a execução. Mas Jesus, com sua ternura, revelou os pecados daqueles que queriam condenar a mulher. E eles saíram todos, com certeza, envergonhados. Quando eles analisaram dentro deles e viram que eles não tinham o direito de julgar ninguém, porque, repito, eles não eram melhores, muito pelo contrário, mas muito pelo contrário mesmo. Saíram todos dali, não ficou nenhum. E aquela mulher mudou de vida e passou a seguir Jesus. Porque ela foi amada, foi perdoada e foi acolhida. Quantas pessoas que às vezes, por falta de amor e carinho, paciência, é que nem um pai. Se tem um filho com problema, com dificuldade, ele tem que ter muita paciência. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Tem que ter muita ternura, tem que ter compaixão, tem que ter misericórdia, né? Porque se não for assim, perde o filho. Ou não é verdade? Você que é pai e mãe sabe muito bem. Quem tem um filho na droga, sabe o que eu estou falando, no alcoolismo, no mundo do crime, sabe o que o padre está falando, né? Tem que ter muita paciência e acreditar naquele filho, esperando que, e se não oferecer ajuda, condenação é que não vai, né? Para quem já está no fundo do poço, o caído, tudo que ele precisa é alguém que estenda a mão para erguer. E se está lá no fundo do poço, tem que botar uma escada para tentar tirar do poço. Não adianta jogar mais pedra em cima, vai matar o miserável. Não ajudou em nada. A gente teria que se colocar no fundo do poço e dizer, se eu estivesse naquele lugar, será que eu gostaria que me jogasse uma escada para mim subir? Ou viesse com uma caçamba de pedra e jogasse em cima? Está vendo? Se coloque no lugar. Eu se estivesse lá, né, eu gostaria que jogasse uma escada, e o mais rápido possível. Não ia gostar que jogasse uma caçambada de pedra ou concreto para... Não. Beleza? Então esta é a passagem, a misericórdia de Deus. A miséria e a misericórdia se encontraram. Deus perdoou, Jesus perdoou e ensinou aquelas pessoas que eles não deveriam julgá-la. Se eles quisessem de fato fazer alguma coisa, deveriam perdoá-la, porque diz, quem não tem nenhum pecado, se vocês se acham os melhores, os puros, os justos, no direito de julgar e determinar a vida e a morte dessa mulher, examine a consciência, veja lá dentro de vocês, se não tiver nenhum pecado, então desce o pau. Joga a pedra nela. Não ficou nenhum. Nem o padre Leonor. Foi o primeiro a sair.